Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Maravilha estarmos aqui hoje. O Myron viajou de novo e sempre que o Myron viaja, ele leva metade da igreja. É incrível, incrível isso. E é sempre quando eu venho ministrar. Incrível. E aí o Myron foi para Chapada. Olha o perigo, com Sabino, cara. Meu Deus do céu. Pense nas possibilidades. Eu fico imaginando ele voltar com dread no cabelo, descalço, pregando descalço, a Fernanda com cabelo azul. Já pensou? Cara, é perigoso. A gente já é meio mal visto, digamos assim, no campo, no meio evangélico. Mas vai ser... Eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 9. E a gente tem feito, nesse mês de novembro, a gente tem feito uma série de mensagens nesse mesmo tema, nesse mesmo tema não, mas nesse mesmo trecho da Bíblia, mas com visões diferentes, né, com visões distintas. E sempre falando sobre a insuficiência da religião. Que história é essa? A religião é insuficiente? É isso que a gente tem aprendido aqui. A insuficiência da religião. E nesse domingo hoje, a gente vai falar sobre a insuficiência da religião na comunhão. Será que a religião é suficiente para a gente viver a comunhão que Deus projetou e tem para todos nós? Será que a religião é suficiente? Vamos tentar descobrir isso hoje. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, o Evangelho que foi escrito por Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Por favor. Mateus 9, do 9 ao 13. Vou fazer o seguinte. Vamos começar a leitura lá do versículo 1. Eu não vou pregar tudo isso, mas acho que é interessante a gente ver um pouquinho desse contexto, que a gente vai aproveitar alguma coisa. A partir do versículo 1 do capítulo 9, que diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Essa é só uma contextualização. O que a gente vai meditar agora é a partir do versículo 9. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, na casa de Mateus, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Legal esse texto. E por que eu achei interessante a gente pegar desde o versículo 1? Porque o conjunto desses versículos aqui acaba mostrando para a gente como que Jesus trata o pecado, como que Jesus trata o pecador, qual é a importância do tratamento do pecado para Jesus. Né? Porque quando se a gente pegasse aqui, só a partir do versículo 9, a gente poderia ter aquela impressão de que Jesus não está muito aí para pecado, não. Né? Porque Jesus comia com pecadores, estava sempre com pecadores, e a gente nunca vê Jesus tendo tratando, digamos assim, de uma forma ríspida os pecadores, mas ele sempre estava na companhia de pecadores, publicanos. A gente sabe que publicanos aqui eram pessoas mal vistas, né? Naquela época é o equivalente hoje a servidor público, né? Da Receita Federal. Quem que gosta de servidor da Receita Federal aí? Naquela época, mais ainda, porque naquela época todo o imposto que era arrecadado ia para o Império Romano. O Império Romano era o império opressor ali dos judeus. Então havia toda uma opressão dos romanos, e os publicanos eram judeus que, digamos assim, se venderam ao Império Romano para coletar abusivamente os impostos dos judeus e mandar todo esse dinheiro para o Império Romano. Olha então, com quem Jesus se assentava? Com pecadores, publicanos, com gente que ninguém queria estar perto. E aí, se a gente olhar só esse texto, a gente pode ficar com a impressão assim de que não, Jesus não dá muita importância para o pecado, não está nem aí. Não está. Está sim, porque os versículos que antecedem mostram essa história que a gente conhece muito bem, que Jesus estava ali pregando numa determinada casa e tinha muita gente que encheu aquela casa para ouvir Jesus, e tinha um paralítico que queria se aproximar de Jesus para obter dele uma cura, alguma coisa, mas a casa estava tão lotada, tão cheia, que era impossível se aproximar de Jesus. E aí o que os amigos desse homem paralítico fizeram? Eles fizeram uma abertura no telhado da casa e desceram esse homem pelo telhado para que esse homem tivesse a oportunidade de estar próximo de Jesus, e estando próximo de Jesus, ele pudesse ter alguma coisa, obter alguma coisa de Jesus. E qual foi a prioridade de Jesus ao estar ali ao ficar próximo desse homem paralítico? Né? Talvez para quem olha assim o visual, a questão externa da pessoa, a gente poderia imaginar que a prioridade de Jesus seria curar aquele paralítico. Mas a prioridade de Jesus naquela circunstância, isso gera uma outra pregação, é uma outra mensagem, mas a gente percebe ali que a prioridade de Jesus para aquele homem naquele momento foi perdão de pecados. Era o mais importante para Jesus ali naquele momento. E Jesus perdoou os seus pecados, né? E gerou toda aquela controvérsia, que é uma mensagem muito interessante também, mas a gente não vai falar sobre isso, não. Mas isso mostra que a forma como Jesus trata o pecador, a forma como Jesus trata o pecado, Jesus tem o pecado como o grande mal da humanidade. É, sem dúvida nenhuma, o grande mal da humanidade. Mas isso não fez com que Jesus se afastasse de pecadores, porque ele vivia cercado de pecadores. E a mensagem de Jesus era uma mensagem que falava sobre isso. A importância de estar junto, a importância de ter comunhão com essas pessoas. Jesus tinha comunhão com pecadores? Claro que tinha. Comer era um ato de intimidade, ainda hoje né? Ainda hoje tem alguma intimidade. Mas naquela época, alimentar-se, você sentar na mesa com uma pessoa, era um ato, digamos assim, de intimidade. E Jesus comia com pecadores. Isso parece até na Bíblia um disco meio que arranhado, principalmente nesse texto. Nesse pequeno trecho aqui de 4 a 5 versículos, a gente vê o texto exaltando essa questão de Jesus estar
com pecadores. Fala sobre Jesus cercado de pecadores, pessoas de má fama, pessoas marginalizadas. E aí também fala que não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Fala também, Jesus falando que ele não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores. E aí a gente percebe uma perfeita harmonia entre aquilo que Jesus falava, entre o discurso de Jesus e a sua obra. Jesus falava da importância de estar com os pecadores, e Jesus estava com os pecadores. E aí eu queria pedir licença para vocês, para a gente começar de fato a nossa reflexão com uma provocação um tanto absurda. Que absurdo é esse? Eu fico imaginando o absurdo de repente Jesus voltar para a Terra hoje. Imagina Jesus viesse hoje para a Terra, para o planeta Terra, está com a gente aqui, não para arrebatar a igreja, mas para continuar a sua obra. Um completo absurdo. Isso é uma heresia, digamos assim. Não para arrebatar a igreja, mas para continuar a sua obra. Vamos supor que isso fosse acontecer. Por onde Jesus andaria? Se Jesus voltasse, viesse, não, vou lá para a Terra. Por onde Jesus andaria? Com quem Jesus andaria? Com quem Jesus comeria? Digamos assim, que ideologias Jesus abraçaria, se é que ele faria uma coisa dessa? A gente gosta das ideologias, né? Será que Jesus abraçaria alguma ideologia? É só uma provocação. Mas o significado da mesa de refeição naquele contexto, naquela época, principalmente naquele contexto de religiosidade dos judeus, é um significado muito rico. Na cultura judaica, mesa de refeição, o ato de sentar-se à mesa para as refeições era repleto de significado. E é nessa multidão de significados que encontramos coisas como, por exemplo, alimentos puros e alimentos impuros. Alimentos que podem ser comidos e alimentos que precisam ser evitados e você não poderia comer de jeito nenhum. É nesse contexto de riqueza de significados que também tem a ideia de entregar o dízimo. Havia esse conceito de entregar o dízimo dos alimentos. É nesse mesmo contexto que existia toda uma série de rituais de limpeza de alimentos, né? Hoje em dia a gente tem os nossos hábitos de limpeza, de higiene de alimentos. Naquela época, naquele contexto, existia uma série de rituais de limpeza de alimentos, rituais de limpeza dos utensílios do alimento. Sabe, garfo, prato, faca, havia rituais próprios para você higienizar tudo isso. Rituais de limpeza das mãos. Você não podia lavar a mão de qualquer jeito. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, olha o absurdo, tem mais de 600 instruções sobre a limpeza das mãos antes das refeições. Olha a carga de ritual, de limpeza, de ações que precisavam ser feitas só para se sentar à mesa, só para comer. A condição social e espiritual daqueles que dividiam a mesa, que sentavam à mesa, precisava ser a mesma. Ou seja, no contexto religioso, judaico, farisaico, a coisa conseguia ser ainda pior, porque eles conseguiam enxergar graus de pureza. Então, havia a pessoa mais santa, a pessoa meia boca santa, a pessoa nada santa, e não podia se misturar. Não podia se misturar. E quando você convidava alguém para uma recepção na sua casa, o anfitrião precisava antes analisar a condição daquelas pessoas, os convidados, para que não fosse colocado na mesma mesa pessoas de grau de pureza diferente. Imagina colocar ali um fariseu, mestre da lei, junto com um coitado qualquer, um mendigo, sei lá. Não existia isso. Era abominação para eles. Os mais puros
não podiam se sentar com os menos puros. Tudo isso, toda essa carga, todo esse ritual, toda essa tradição, esse tradicionalismo, toda essa observância de costumes, toda essa observância de leis, tudo isso acabou tornando a mesa de refeição um lugar de divisão. Aquilo que era essencialmente, e pela sua própria natureza, um lugar de juntar pessoas, se tornou um lugar de divisão, de exclusão, onde uns podem, outros não podem, onde uns são bem-vindos, outros não são bem-vindos. E Jesus veio desfazer tudo isso. Jesus, quando ele chega e chama para comer junto de si pecadores, pessoas que eram desprezadas, marginalizadas, Jesus resgata aquilo que a religião maculou, que a religiosidade judaica maculou. Jesus resgata a mesa de refeição e a recoloca no seu lugar de união, de comunhão, de paz e de perdão. Mais do que isso, Jesus potencializa essa mesa, tornando não só um lugar de comunhão, não só um lugar de paz, não só um lugar de perdão, mas um lugar de inclusão. A mesa é lugar de inclusão. Não apenas de união, não apenas de comunhão, não apenas de paz entre o grupinho, não apenas de paz entre a panelinha, não apenas de paz para os amigos, mas Jesus estabelece a mesa como um lugar de inclusão dos desiguais, dos desprezados, dos marginalizados. Jesus promove a mesa de refeição a lugar de inclusão dos diferentes, dos pobres, dos pecadores, dos desprezados, dos marginalizados, daqueles que eram motivo de piada. E igreja é mesa de inclusão. Deveria. Igreja, no projeto de Deus, é mesa de inclusão. Se o que entendemos que temos aqui é um banquete de Deus, se entendemos que a palavra de Deus é pão, se entendemos que essas reuniões que nós fazemos aqui são um lugar e são momentos de alimento espiritual, nós precisamos entender isso como um banquete, um lugar de comunhão e um lugar de inclusão. A igreja é uma mesa de refeição, e sendo uma mesa de refeição, ela pode incluir e pode excluir. E aí eu pergunto, que igreja queremos ser? A que inclui ou a que exclui? A igreja cheia de rituais, a igreja cheia de regras, cheia de normas, a igreja que classifica as pessoas, né? Puros, impuros. Pouco puros, muito puros. Pouco espirituais, muito espirituais. Mais santos, menos santos. Lugar VIP, hoje o lugar VIP não tem ninguém. Ou lugar não VIP. A igreja cheia de condições? Pensa bem. Igreja é mesa. E que mesa a gente quer viver? A mesa que exclui, a igreja de fariseus, que discrimina, que rotula. Igreja que é corpo de Cristo, não é nada disso. A igreja de Cristo é uma mesa de refeição que acolhe, que inclui, que tem lugar para pessoas como você e eu, mas também tem lugar para as pessoas diferentes. Diferentes como? Meu irmão, pessoas que às vezes chocam. Pessoas que estão fora do nosso padrão de normalidade. Que estão fora do padrão do que a gente imagina ser correto. Lugar para diferentes, para os que hoje são marginalizados,
para os que hoje são motivo de piada. O que a gente faz piada hoje, hein? Aí lá no grupinho do seu trabalho, quem que é motivo de piada? Quem que é motivo de chacota hoje? Não está saindo? Não. Eu desconfiei. Quase que eu perco a voz aqui. Quem que a gente faz piadinha? Para os que hoje são motivo de desprezo, de zombaria, discriminação, para os que hoje representam ameaça aos bons costumes. Sabe, aqueles bons costumes? Quem que ameaça os bons costumes hoje? Os marginalizados que Jesus comia e andava com eles eram ameaça aos bons costumes da época. Mas Jesus não está nem aí para bom costume, meu irmão. Jesus não está nem aí. E se Jesus não está nem aí para bons costumes, por que a gente tem que estar? Eu falei, né, que a mesa de Jesus, a mesa de Cristo é um lugar de inclusão. E eu fico pensando um absurdo, mas um absurdo... não é um absurdo, desculpa, não é absurdo, esquece isso, não é absurdo. Mas eu fico pensando num desafio. A Igreja de Cristo é uma mesa que inclui. E, por favor, calma. É uma mesa que, contextualizando, é uma mesa que necessariamente precisa acolher bolsonaristas e petistas. Tem. Em Cristo não há mais judeu, não há mais grego. Em Cristo não há mais escravo, não há mais livre. Em Cristo não há mais homem, não há mais mulher, porque todos são um. É desafio. Mas não é nada menos do que o Evangelho. Isso é um desafio, mas não é nada menos do que o Evangelho. Eu tenho as minhas convicções políticas. E eu me esforço para não deixar elas expostas, digamos assim. Mas eu preciso entender quem pensa diferente. Eu preciso acolher e abraçar quem pensa diferente. Meu irmão, Daniel, isso que você está falando é um absurdo, meu irmão. Isso que você está falando é loucura, mas o Evangelho é loucura, meu irmão. O Evangelho é loucura. Sabe quando Jesus escolheu os 12 discípulos, lá no comecinho? Havia entre eles Simão o Zelote. Você lembra do Zelote, né? Considerado traidor, funcionário da Receita Federal do Império Opressor. Não, desculpa. Eu estou falando de Mateus. Mateus é cobrador de impostos, desculpa. O Zelote era justamente o contrário. Imagina o PCO. Muito mais do que PCO. O PCO é aquele partido de vamos tomar o poder e vamos lutar, vamos pegar em armas e vamos resgatar a nação. E Jesus chamou um cobrador de impostos e um cara do PCO. É como se Jesus tivesse chamado um bolsonarista e um lulista. Jesus chamou. Jesus está louco? Não, Jesus tinha o Evangelho. Jesus é o Evangelho. E essa loucura que Jesus viveu, deu certo. Essa loucura que Jesus viveu, deu certo. E se a gente não estiver disposto a viver essa loucura, somos fracassados na nossa proposta de viver o Evangelho. É interessante que na mesa de Jesus não existe o processo de purificação que antecedia a refeição. Não tinha esse processo que antecedia. Esse processo existe
para a mesa do religioso fariseu, mas na mesa de Jesus é diferente. Note que os que estão participando da mesa de Jesus, da mesa com Jesus, não são ex-publicanos, não são ex-pecadores, são publicanos em atividade. São pecadores em atividade. São pessoas de má fama em atividade. E a gente alimenta aquela ilusão religiosa com aura de piedade que diz, não, 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 não. Jesus chama todos, mas só participa da mesa com ele apenas aqueles que mudam de vida, aqueles que vivem em santidade. Fake. Isso é falso. Jesus participa com intimidade como é que eu falei aqui? Ativos não, em atividade. De pecadores em atividade. Aí de repente chega alguém aqui todo errado, com a vida toda torta, e começa a participar. Não, ô Maicon, que negócio é? Que história é essa? Como é que essa pessoa... Não, tem que se purificar primeiro. Com base em quê? Com base em quê? Com base em tradição? Tradição eu deixo de lado. Com base em tradicionalismo? Tradicionalismo eu deixo de lado. Com base no Evangelho? O Evangelho é abrir a mesa para todos. Para todos. São publicanos em atividade, pecadores em atividade, pessoas de má fama em atividade. Por quê? Por que é assim? Porque a verdadeira santidade só pode ser alcançada convivendo com Cristo. A verdadeira santidade só pode ser vivida convivendo com Cristo. É o convívio com Cristo que nos transforma, nos santifica, nos torna nova criatura. É dividindo a mesa com Jesus que eu alcanço santidade. É comendo o alimento que Ele oferece dia após dia que eu tenho minha vida transformada. E querer que isso seja condição anterior para conviver com Cristo é absurdo lógico. E não tem nenhum amparo nos relatos que descrevem o ministério de Jesus aqui na terra. Nutrir essa ilusão é abraçar a prática de fariseus que fiscalizam a vida dos outros, que impõem condições, que criam regras. Nutrir essa ilusão é impor aos outros uma vida de aparências, uma vida de falsa santidade, de falsa piedade. Não, você se conserta, você se santifica, você se arrepende de tudo que você faz de errado, aí você vem e pode participar. Não. Isso é aparência, meu irmão. A verdadeira santidade é comendo dia após dia com Jesus. Se a verdadeira transformação, se a verdadeira cura, se a verdadeira mudança de vida é estando dia a dia com Jesus, porque a gente limita quem precisa de estar aqui dentro? Por que a gente faz várias e várias regras para conviver com a gente? Não estou dizendo que a gente faz isso, estou falando desculpa, igreja evangélica de uma forma geral. Por que a igreja cria regras, sendo que o que as pessoas precisam é conviver com Cristo? E o que é o Cristo? O que é Jesus? Se não a igreja, o que é o corpo de Cristo? Se não a igreja? É nesse contexto de distintas mesas, uma mesa que inclui e uma mesa que exclui, que Jesus propõe um desafio. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Sacrifícios, rituais, as tarefas, as normas, as condições, tudo isso é sacrifício, tudo isso prepara uma mesa de exclusão. Os sacrifícios, a pureza ritual, a santidade de aparência separa as pessoas. A santidade de aparência tem medo de se contaminar com a convivência. Por isso quer distância. Por isso não quer dividir espaço, não quer sentar junto. Meu irmão, presta atenção. Desconfie da sua santidade se você tem medo do contato com aqueles que você julga mais pecadores que você. Posso contar como é que isso se aplica ou se aplicava na minha vida?
eu comecei a ser desafiado por Cristo, pelo Espírito Santo, a romper as barreiras da tradição do entendimento bíblico. Porque era muito seguro, meu irmão. É muito seguro você ficar ali guardado, tendo a proteção da instituição da igreja e tal, mas meu coração ficava inquieto e eu falei assim, cara, se eu for, eu vou ter que ir com tudo. Porque, cá entre nós, o entendimento bíblico padrão, institucionalizado, está fugindo a palavra, me ajuda. Ai, caramba. Engessado. Quem dá mais? Meu Deus do céu, tradicional não. Literal não. Vocês entenderam, né? Entenderam, não? Meu Deus do céu, por que vai voltar. Mas o entendimento normal na igreja evangélica... Raso não. Conservador é sinônimo de conservador. Fundamentalista, quem falou? Vai ganhar um bolo ali do casamento. Meu irmão, o entendimento bíblico fundamentalista tem muita ponta solta. E eu fui pastor fundamentalista durante vários anos. E tem muita ponta solta. E eu tinha medo de puxar essas pontas. Eu falava assim, cara, se eu for, eu vou ter que ir até o fim. E eu fui. Eu comecei a puxar, isso aqui não existe. Isso aqui não se encaixa. Isso aqui... E um dos grandes medos que eu tinha, uma das pontas soltas, que não encaixava e falava assim, cara, isso não faz sentido, era justamente a questão do tratamento com os homossexuais. Eu falava, cara, não, mano, isso não faz sentido ser pecado. Não faz. Mas eu tinha medo. Cara, quando Daniel, quando você mudar isso, como é que vai ser? Primeira coisa que aconteceu, um monte de gente falou que eu estava doido. Você tá maluco, cara? Aí eu conversando com alguns amigos, eu falei assim, cara, o que aconteceu? Eu tenho 2 filhos, né? Davi e a Daniela. É porque seus filhos são? Até agora, acho que não. Mas não é por isso, cara. Não é por isso. É porque não faz sentido. E quando você lê a Bíblia, você percebe que não faz sentido. E que não há respaldo para a homofobia. Não há. E não há espaço para você entender isso como sendo pecado. Não há. No meu entendimento. Mas havia um medo muito grande. Quais são as consequências disso, Daniel? Você vai deixar de ser chamado para pregar? Vou. E aconteceu. Você vai deixar de ser bem-vindo em alguns lugares. Aconteceu. Alguns amigos, pessoas que cresceram com você na igreja, vão fazer mau juízo. Aconteceu. E seus filhos, como é que seus filhos vão encarar isso? Eu vi várias dúvidas, vários receios, vários medos e tal, e aquilo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Depois que eu embarquei, falei, não, vamos embora. Chega de fundamentalismo, eu vou viver, vou entender a Bíblia naquilo que ela é de verdade. Eu percebi que, apesar dessas consequências, elas acabarem acontecendo de uma forma ou de outra, eram medos assim que não faziam sentido, porque não existe nada mais libertador do que você viver, ler, interpretar e pregar aquilo que você acredita de verdade. E você tem uma vida com Jesus, assim, de cara limpa. Senhor, é isso que eu acredito. E quer me chamar para pregar? Me chama, mas é isso que eu creio. Isso me libertou, assim, de uma forma tão maravilhosa. Isso criou, assim, um novo ânimo de pregar, um novo ânimo de servir a Deus, um novo ânimo de sabe, às vezes meus filhos viravam para mim e falavam, papai, por que isso é pecado? E eu acabava inventando e falando, não, é por isso. E eu não acreditava em nada daquilo. Mas eu tinha medo
de romper com aquilo. Eu tinha medo de abrir a mesa. Quais são as consequências de abrir a mesa? Tem consequência? Tem, meu irmão. Mas não existe nada melhor do que ver o agir de Deus de acordo com a vontade dele. Sabe, você que tem um ministério, você que tem uma obra, você que tem um chamado, não existe nada melhor do que você viver esse chamado de cara limpa. De cara limpa. A misericórdia, por outro lado, prepara uma mesa de inclusão. A misericórdia faz parte dos verdadeiramente transformados, não aqueles que são santos por aparência. Porque quando você é santo por aparência, o que acontece? Você tem medo de se misturar. Jesus, o santo dos santos, simplesmente se misturava. A misericórdia com o pecador é algo essencialmente divino, é algo que é a essência de Deus, manifestado de uma forma escandalosa através de Jesus. E é por isso que é preciso ter o Espírito Santo habitando no coração para manifestar essa verdadeira misericórdia com o pecador. E dizer, vem, vamos todos mesmo, sem acepção de pessoas, sem divisão, sem medo, sem receio. Por que sem medo? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E lembra como eu comecei essa mensagem, essa reflexão? Eu falei, olha, Jesus, não havia distinção entre o que Jesus pregava, entre a sua mensagem e o que ele vivia. É a mesma coisa que a gente precisa ter, meu irmão. A gente precisa unir o nosso discurso, a nossa mensagem com a nossa prática. E o nosso discurso é amar. Não, é porque eu amo. Então que a gente ame mesmo, de verdade. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo receio. E que medo é esse de receber e sentar à mesa com os diferentes? Que medo é esse de estar com os indignos? Que medo é esse? De estar com os rejeitados, com os desprezados, com os marginalizados? Por que tanto medo? Por que tanto medo de participar da mesma mesa, da mesma refeição com o menos santo? Por quê? E aqui eu estou perguntando para você mesmo. Por que tanto medo de participar da mesma refeição com o menos santo que você? Sabe por que esse medo não faz sentido para mim? Esse medo não faz sentido para mim, porque até onde eu sei, eu sou o cara mais pecador do mundo. Eu, Daniel, até onde eu sei, do conhecimento que eu tenho, eu sou o cara mais pecador do planeta Terra, que já pisou nessa terra. Por que isso? Dos outros eu só conheço a aparência. De vocês, eu só conheço a aparência. Das outras pessoas, eu só conheço a aparência. Do bandido que fez não sei o quê, eu só conheço a aparência. Do traficante, do assassino, eu só conheço a aparência. Mas de mim, eu conheço as minhas maldades. Eu conheço as minhas intenções. Eu conheço as minhas tendências para o mal, que me puxam. E muitas vezes tem êxito em me puxar para o que não presta. Eu conheço o mal que me dá prazer. Eu conheço o mal que me dá prazer. Eu conheço o bem que eu resisto e eu evito fazer. O bem que está ali, ao alcance das minhas mãos, eu me abstenho de fazer. E diante do conhecimento que eu tenho de mim mesmo, diante do conhecimento do conhecimento que eu tenho de mim mesmo, da profundeza da minha alma, da maldade de mim, da miséria que habita o meu coração,
Diante desse conhecimento, diante de tudo isso, eu só posso chegar a uma conclusão. Eu sou o pior dos pecadores. E é essa percepção, é essa lucidez que cada um de nós precisa ter. É essa lucidez que Paulo, o apóstolo, teve ao se declarar miserável homem, ao se considerar o pior dos pecadores, porque o que Paulo conhecia era o seu coração. O que você conhece é o seu coração. O que você conhece é o que está dentro de você, e pelo que você conhece, você precisa se considerar o pior pecador da terra. E se você não consegue se enxergar o pior dos pecadores, de verdade, tem alguma coisa errada com você. Vou repetir. Você crente, você que entrega oferta, você que entrega dízimo, você que está aqui todos os domingos, você que faz obra social, você que lê a Bíblia todo dia, você que ora todo dia, você que é tudo isso e muito mais. Se você não se considerar o pior dos pecadores, você está extremamente errado. Da mesma forma que tinha algo muito errado com os fariseus. E aqui a gente tem um plot twist, né? Sabe, a reviravolta do filme? Aqui a gente tem uma reviravolta da pregação. Na verdade, a reviravolta do evangelho. A gente tem falado até aqui da perspectiva de, olha, vamos ser bonzinho, vamos aceitar os pecadores, vamos aceitar os diferentes. Olha o plot twist. Você é o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Não é uma questão da igreja ser mesa aberta para você receber os miseráveis, os rejeitados, os pecadores. É uma questão da igreja ser mesa aberta, porque é a única forma de você sentar com Cristo. De eu sentar com Cristo. Miserável, pecador, sujo. Só assim eu posso sentar com o Mestre. Amém?